Com ele, podemos conversar sobre a criatividade musical que se viveu nos anos 60. Ou podemos ter uma conversa racional à volta dos números. Podemos falar sobre ritmos ou sobre finanças, sobre canções ou sobre contas. Porque o lado A e o lado B fazem parte da sua história. Nasceu numa família ligada à música e sempre soube que o seu lugar não era no palco. Compôs vários temas para As Doce, Paulo de Carvalho ou Rui Reininho. E até para uma série de televisão, Zé Gato. Depois veio Londres e a área financeira. E foi assim durante 20 anos, até que a música voltou a entrar no ritmo certo. E este ano ofereceu-nos mais um trabalho. Se Deus Quiser é o novo EP de Pedro Brito, um álbum instrumental que viaja entre a bossa nova e o jazz e que está em destaque no música.pt. Se Deus Quiser, já sabe, é o novo trabalho do Pedro Brito, que é música, é compositor, é o autor de músicas que conhecemos todos, talvez não saiba, mas garanto que lhe conhece, e gostemos de ouvir. E o Pedro está cá hoje. Olá, Pedro. Olá. Muito bem-vindo, muito obrigado por estás aqui no música.pt. Nós é que, a ti é que nem sempre ouvimos, não é? Como? A música nós ouvimos, a ti é que nem sempre ouvimos. Tem sido essa a minha postura, desde há muito tempo. Agora, o que não quer dizer é que eu estive sempre presente, praticamente desde os anos 70, beneficiei muito, mas muito, e quero já começar, porque é exatamente o que se passou, beneficiei muito do facto do meu irmão ter passado, na altura, deixou o quarteto, depois o Gemini. Estamos a falar do Tosé Brito. Do Tosé, meu irmão Tosé. E beneficiei bastante de ele ter ido para a Poligrama e ser o responsável de artistas de AR, artistas e repertório. E na altura a cota de mercado da música portuguesa chegou a rondar os 40-45%. Que idade é que tinhas na altura? Enorme. Eu nessa altura tinha 26, 27 anos. Portanto, acabei a tropa com 22, serviço militar, ainda estive uns meses em Angola, em Luanda, portanto, fez parte da minha especialidade de transporte e, portanto, estive lá praticamente, saí de lá uma semana antes da independência. E depois estive em Inglaterra. E nessa altura já compunha, fiz coisas para o meu irmão, quando o meu irmão estava a fazer a transição dos Green Windows, do Gemini. Mas era uma coisa mais cedo, lá de casa, aos 14, aos 15, aos 18, era uma coisa que tu fazias lá em casa com ele, brincavam? Completamente. A nossa casa, no Porto, nós somos naturais do Porto, viemos para Cascais em 1969. Desde que eu me lembro havia piano, guitarra portuguesa e viola lá em casa. Portanto, o meu pai também adorava música, portanto, adorava música francesa. Passávamos a vida a ouvir os Aznavours, os Becos, aquela maravilhoso. E depois vieram os anos 60, que toda a nossa geração, a minha geração, beneficiou também extraordinariamente. Desse boom. Foi a rock, o boom, a música inglesa, a música brasileira, foi tudo. Italiana, francesa, gostavas a dizer também? Não, italiana. Tudo, aconteceu tudo ao mesmo tempo e, portanto, nós éramos apanhados por ondas de todos os lados e feitios Mas vocês não tinham dinheiro, havia sempre aquela questão dos discos, não é? Que não havia dinheiro para comprar os discos. Queria só dizer uma coisa, portanto, ainda temos uma costela, porque isto tudo tem uma explicação. A nossa avó, portanto, o pai da nossa avó foi maestro Alves Rente. Portanto, vem daí é que vem a costela musical. O vosso bisavô. Exatamente, mas nós vivemos com os nossos avós muito tempo. Os nossos avós foram muito presentes na nossa vida, na minha família. Portanto, os meus pais, só numa fase posterior, vivíamos todos numa casa muito grande no Porto. E, portanto, a música esteve presente desde o início, desde que eu me lembro que existe. Vocês havia sempre música lá em casa. Tinham dinheiro para comprar discos? Tinham dinheiro para comprar discos ou não? Tínhamos algum dinheiro. Aquilo tinha que ser pensado. Era tudo muito escolhido. Bem pensado. O meu pai trabalhava desde muito cedo, a minha mãe também trabalhou toda a vida. Tínhamos uma vida classe média, mas trabalhadora. E não havia dinheiro para grandes fantasias. Mas o suficiente para... Tanto o meu pai... Tu, se naquele mês, ou naqueles 2 meses, querias uma coisa qualquer, querias Charles Aznavour, uma coisa qualquer, se o teu irmão queria uma coisa qualquer italiana, ou se queria os Beatles, aquilo tinham que pensar o que é que mandavam ouvir. E tínhamos uma coisa extraordinária, também é uma homenagem ao Em Órbita. A gente ouvimos imensas músicas, estávamos colados à rádio a ouvir um Em Órbita. E já gravavas ou não? Ou não tinham fita para gravar na altura? Não tinham fita para gravar? Era mesmo estar ali colado a tentar apanhar aquilo. Os discos tinham que ser pensados, às vezes tinha que se esperar 2, 3 meses pelo Natal para se fazer o pedido, para ter um LPzinho, portanto não eram assim uma coisa muito acessível. As lojas de discos, já agora, é uma pequena história rápida,
eu posso dizer que sou do tempo em que se ia a Arnaldo Trindade a uma cabine ouvir o disco antes de comprar. Quer dizer, uma coisa inimaginável nos tempos. Uma cabine à prova de som, ao pé das aliás, no Só centro faltava do ter Porto. só o microfone é que faltava, claro. Era um cerimonial. E depois comprava-se o disco, muito bem embalado. Aquilo. Não era assim, não era só dar o clique no rato e pronto, e já estava. Olha, mas tu nesta coisa toda, e a música já percebemos que andou sempre contigo de alguma maneira, mas tu, por opção, não és um homem das luzes, de estar à frente das luzes, no palco, enfim. Não é... Nunca fui. Não te sentes como peixe na água aí. Não, eu tive um grupo no Porto, passa o nome, portanto, eram os Alfas. O Tal 7 tinha o Pop 5, que era muito conhecido, o Pop 5. E eu também tive um grupo. E, portanto, cedo comecei a perceber que não era exatamente onde eu me sentia bem. Então, nós tocávamos Arraiais, aqui da Conceição, tínhamos imensa gente a incentivar e tudo. E eu também cantava e tocava guitarra elétrica. Pensava que eras o rapaz do baixo lá atrás. Não, isso era o Tosé que era do baixo. Eu era o guitarra elétrica, tinha a responsabilidade de cantar umas coisas e fazer uns solos, eu não sei o quê. E mesmo com aquela miudagem toda, a incentivar, eu não sei o que mais, eu havia sempre um certo desconforto. Eu comecei, desde os 14, 15 anos, não me sentia muito vocacionado para estar permanentemente a ter que enfrentar e depois aquilo deixava de ser um prazer para ser uma obrigação. Portanto, não ser músico profissional não é nada fácil. Não é. E eu percebi isso muito cedo. Na verdade, isso nunca te impediu de trabalhar como imensos artistas. Quanto a isso, estamos mais ou menos bem. O teu irmão, logo desde o início, o Tosé Brito, mas as Doce, o Paulo de Carvalho, a Simone, o Reininho, a Jorge Palma... Trabalhaste e muitos outros, que estou só aqui só a dar... 12 pontos, Jana Meli Carlos, quer dizer, eu começasse a falar... Quer dizer... Isto nunca mais acaba. E, portanto, não ficas com a ideia, e vives bem com isso, de és capaz de ser dos mais ilustres desconhecidos? Para já não sou dos mais ilustres. Não, digo já, não sou. Sou é de uma geração, comparativamente aos dias de hoje, é a minha visão. Havia muita qualidade na composição e autoria e menos qualidade a nível de intérpretes de músicos. Hoje, nos últimos anos, eu conheço músicos fantásticos, intérpretes, instrumentistas brilhantes, mas, por outro lado, não há Aristos Santos, nem há... Quer dizer, não é a nível de composição coisa. E autoria, não há, na minha opinião, eu tenho discussões com o filho, peço quase que desculpa, porque não há... E depois havia muita gente que incorporava, como o Jorge Palma, como o Sérgio Godinho, mais tarde o Rui Veloso, que compositor, autor, músico e intérprete. E vestiam os fatos todos. Não há muita gente, não há por aí muitas represas, quer dizer, eu hoje vejo músicos espantosos, vejo grupos muito bons, mas não há aquelas personalidades muito fortes que nos marcavam logo, que a gente ia ver um espetáculo e dizia, este gajo, a primeira vez que eu vi o Jorge Palma, peço a expressão para o senhor gajo, não é? A primeira vez que o Jorge Palma, que achei brilhante, brilhante, pá. E foi, e continua a ser. E que marcava logo, e nós não tínhamos dúvidas. Eu também, o Rui Veloso, assisti, posso dizer que assisti, apesar de ser da concorrência do David Marão Ferreira, que sou amigo dele, somos sempre do Chico Vasconcelos, não, mas era a concorrência. Nós éramos a camisola poligrama. Exatamente. Quando aparece o Rui Veloso, eu assisti ao nascimento daquilo, às primeiras gravações, nenhum de nós teve uma dúvida, isto vai ser um estouro monumental. Isto dava um prazer extraordinário. Eu sempre estive mais desse lado, da colaboração, das parcerias, e depois das amizades que ainda duram, muitas delas, e que fruto de uma relação muito boa, que nós admirávamos. Tínhamos admiração pelo trabalho de uns dos outros. Claro que sim. É isto que eu queria dizer. E quando dizia um ilustre desconhecido era com todo o peso e o bom sentido que isso tem, porque de facto estás ligado a uma série de gente, a uma série de músicas... Não é mérito nem de mérito. O Sérgio Godinho é meu primo, não tenho culpa. Era nosso vizinho. Hoje, Sérgio, eu aprendi muitas músicas no tempo em que o Sérgio... houve uma altura, antes depois de ser quem é, em que ele esteve na Suíça a aprender. Eu estava a estudar na Suíça. E depois vinha a Portugal de vez em quando. Mas ele já tinha o bichinho da música e tudo. Ele aparecia-nos com os acordes dos Beatles. E portanto, o que é isto? Mostra lá isto. E eu sou desse tempo de estar, mostra lá. Isto é uma malha, mostra lá isto. E aprendíamos
a tocar uns à frente Aprenderam dos uns com os outros. O que é que isto tem a ver hoje com os meios que as pessoas veem tudo, as cifras, aprendem quase sozinhos a tocar viola? Não é bem a mesma coisa. Estou a conversar com o Pedro Brito. Hoje ele tem o seu 7º trabalho de estúdio, é já o 7º. Chama-se Se Deus Quiser. Vamos falar, obviamente, disto já a seguir. Eu hoje convidei o Pedro Brito para passar-se aqui pelo música.pt, porque o Pedro tem um novo trabalho, chama-se Se Deus Quiser. O título vem de onde? Eu se calhar começo por aí. Inspiraste exatamente no quê? Meu. Enfim, houve muita gente que não gostou do título. Eu tenho que dizer isto porque é verdade. O título é irónico e sarcástico. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver um bocado com o estado de espírito em que eu sinto-me, e muitos dos meus amigos, que nos sentimos, não se vê grandes alternativas, as coisas estão a acontecer como estão a acontecer, não se vê ninguém com qualidades e competências nas várias áreas, estou a falar da parte de política e económica, como é evidente. Isso contrasta muito com aquilo que nós vivemos também nos anos 70, 80, 90, em que havia uma identificação clara, nós acreditávamos, tínhamos confiança em quem liderava, e neste momento eu vejo que há uma crise de confiança. Há uma crise de confiança. E é sempre um mal menor, e as pessoas vão sempre para um mal menor. Então isto é um se Deus quiser, isto há de ir para um bom caminho? Exatamente. Não é... Se Deus quiser. Estamos a chegar a uma altura é que só se Deus quiser. Porque se Deus não... É um bocadinho, daí um bocadinho... É nesse sentido. Nesse sentido. Não é no sentido, seja o que Deus quiser. Não. Porque senão seria seja o que Deus quiser. Não, se Deus quiser, isto há de haver um assomo qualquer, quer dizer, há uma nova geração que vai ter que aparecer mais motivada e mais empreendedora, que não se deixe, eu vejo as pessoas a deixarem-se ir, deixar correr. Portanto, o feitio não é nada deste. É o teu marcar uma posição. Sim. E... temos o digital, temos o vinil. Agora o vinil também volta a estar um bocadinho na moda, pelo menos edições mais limitadas, mas as pessoas gostam de ter o vinil, a mesma, daquelas coisas. Mas tu aqui tens só um projeto verdadeiramente instrumental. É um projeto instrumental
e que espero que tenha sequência de um EP, como antigamente, para um LP. Portanto, os orçamentos, eu sou uma pessoa que dou passos cuidadosos na minha vida, nunca, quer dizer, sempre saber muito bem o terreno que piso. Entre fazer um projeto 4 vezes ou 5 vezes com um custo 4 ou 5 vezes maior, sem ter a certeza se o retorno vai acontecer ou não, então optei, com a editora, Sony, optei por um formato menos ambicioso, mas com o compromisso de que, se as coisas resultarem como aparentemente estão a resultar, razoavelmente, tentar arranjar aqui um grupo de músicos, tem que começar por músicos e com algum compromisso, não é? A nível de espetáculo, não é fácil ter bons músicos que não tenham também as suas próprias agendas. E depois, quando é preciso dar sequência, eu já passei essa experiência no projeto anterior, no Novo Canto Português, em que tive um guitarrista extraordinário, considero extraordinário, que é o Pedro Joia. O Pedro Joia tocou em 4 temas, e aquilo vendeu-se muito bem. Ele fez um trabalho extraordinário, mas desde a condição à partida foi, mas o Pedro Joia tinha o seu próprio projeto, participou, mas disse-me logo: Pedro, mas eu posso colaborar em alguma promoção, não sei como é. Agora, com este projeto, eu já dei os primeiros passos e vou ter que os completar, porque isto só fará sentido se depois tiver sequência em termos de atuações. Para contares com alguém 6 meses era mais complicado do que de outra maneira. Contas com o João Rato, com o Nuno Oliveira e com o Diogo Duque. E com o Pedro Vaz, que foi, digamos que, o aglutinador. Exatamente. Quer dizer, eu sou o autor, eu sou o compositor, mas o Pedro foi o elo de ligação com os músicos, e a coisa funcionou muito bem, até porque depois há uma parte muito importante, que é a parte das misturas finais, da parte da masterização, e isso tem que ser feito por profissionais. Há bocadinho estavas a falar dos autores, e principalmente dos letristas, dos poetas, e é radical. Tu apostas em 2021 num trabalho instrumental. Não tens voz, não tens texto. Mas isso foi assim que eu comecei. Eu comecei a ouvir música, jazz e música brasileira, mas aqueles temas do Jobim e do João Gilberto, quer dizer, de vez em quando não me faltava parte da letra. Depois fiz muita coisa para muita gente que eram intérpretes, digamos, de créditos firmados. Portanto, o risco era muito menor, porque não é difícil escrever para o Paulo Carvalho, nem para a Simor, que eles dão uma volta mas tu aqui podias, podias ir buscar algo. Também podias, quisesse. Podia, mas não foi a opção. Mas não foi a opção tua. É muito mais arriscado. É esse o ponto. É assumidamente mais arriscado. É esse o ponto, porque se nós já não estamos a falar desse tipo de poetas, se encontramos, às vezes, um caminho para uma simplificação até da mensagem, porque, bem, os Beatles já tinham a blá e blá, mas, enfim, caminhas para uma mensagem cada vez mais simplificada. Qualquer dia temos jingles, em vez de ter canções de 3 minutos. E se me permites, ainda tens outro problema neste momento que eu vejo na música. Parte-se para o refrão 10 segundos depois de começar a música. Que é uma coisa Aquilo agarra. Foi. Mas há pessoas a compor bem, mas com os diabos, quer dizer, acham que 8, 9, 10 segundos depois, que já passou, que tem que imediatamente entrar. Até a forma de compor se alterou por razões completamente comerciais. Só comerciais. E, portanto, a ti ainda ter não é o meu caminho. Também não é o meu caminho. Ainda ter margem para poderes ir por aqui. E, portanto, eu sempre gostei muito dos temas que depois são trabalhados pelos músicos, em que cada músico depois acrescenta qualquer mais-valia. Por isso, eu sempre admirei muito, e a música que eu sempre ouvi mais, sempre foi jazz. Sempre. Música clássica também. Música clássica é música clássica. Eu gosto de ópera. E gosto. E a minha formação vem daí. Portanto, isto é um bocadinho também um retorno à base da minha formação. Da tua formação. Eu adorava, deixa-me só dizer isto, eu vi concertos de guitarra clássica na Gulbenkian imperdíveis. Só um instrumentista com uma guitarra. E aquilo completamente cheio a abarrotar. E quem viu, viu. Quem não viu não está gravado. Pronto. Portanto, mas isso é que teve um impacto enorme. Eu vi concertos em que eu saí de lá, quase parecia que tinha feito uma maratona de 2 horas. Achei graça porque tu, a certa altura, tu disse que não, a inspiração da viola não vem nem com os Beatles nem com os Stones, veio, como estavas a dizer, com o Carlos Jobim, com o António Carlos Jobim e com o João Gilberto. Sim, por causa da harmonia. Porque eram harmonias completamente distintas. 2 rapazes que faziam umas coisas, não é? Assim, sim.
Para sempre, dizer umas coisas para sempre. Para sempre. Portanto, a inspiração que toca à porta também é uma inspiração logo de enorme qualidade, como é evidente. Se Deus quiser, é assim que se chama este trabalho do Pedro Brito, que é o meu convidado hoje. Estou a conversar com o Pedro Brito hoje aqui no Música.pt, novo trabalho, se Deus quiser. Já falámos um bocadinho das inspirações também, de como tudo começou com o Pedro e dessas influências enormes do Tom Jobim e também do João Gilberto. Estamos a falar de Chet Baker aqui em off, que ninguém nos ouvia. Enfim, e a lista continuava. Se começasses para aqui, depois a lista é muito grande. Portanto, a música sempre existiu à tua volta. Muitos chorões com música, com amigos. Especialmente com amigos, porque nós tínhamos tertúlias em que aí eu estava à vontade porque sentia que as pessoas gostavam de me ouvir tocar. É uma fragilidade que eu tenho. Ali era entre pares. É uma fragilidade, porque estar a tocar para um público desconhecido, e às vezes, e com toda a razão, as pessoas nem sempre têm paciência para ouvir certas coisas, é muito mais difícil de conseguir. Quando está num ambiente
as pessoas conhecem e estão, pá, toca esta, toca aquela. É óbvio que é tudo muito mais fácil. E depois canta eu, canta aquele, canta aqui, pega-se nota viola, não sei o quê. E quem é que costumava... Bem, já percebi. O teu irmão, o José Brito, estava lá. Estavas a falar um bocadinho do Sérgio Godinho. Não sei se passava... O Sérgio era muito mais novo. Eu lembro-me do Sérgio, admirava o Sérgio e pá, com 5, 6 anos de distância, Portanto, ou mais, não sei. Era aquele primo que ia lá para fora. E que tocava coisas extraordinárias e não sei o quê. E depois, então, quando ele aparece no Air, porque o Sérgio fez parte do elenco principal do Air, percebeu-se logo... O Sérgio estava predestinado para ter um papel importante, como teve e tem. E tu, isto passa-se durante a adolescência? Passa-se na adolescência porque eu apanho 12, 13, 14, 15, 16. Nós nascemos no Porto, vimos para Cascais em 60, eu tenho 16 anos, portanto, tudo isto se passa no Porto. Até aos 16? Até aos 16. Quando a minha família, o meu pai por razões profissionais, vem trabalhar para Lisboa. Aliás, passava a vida em Lisboa, veio com a família, porque às vezes estávamos um mês nem o víamos. Aí até... Houve um ano difícil para mim, para toda a gente, porque queria adaptar, criar os novos amigos e não só, namoradas, claro. Aquilo tudo, não é fácil. Não é fácil. E foi nesse compasso de espera que logo a seguir eu vou para a Academia de Amadores de Música para tentar melhorar a técnica. Mas já tinha-se perdido um bocadinho, quer dizer, foi no Porto que eu vivi aquilo que descrevi como grupos de amigos, nos encontrávamos, a banda em que eu tocava, portanto, aquilo era completamente banda de garagem, completamente, embora fôssemos aos Arraiais a brilhantar lá os Arraiais. Mas tu aqui... Mas isso perdeu-se. Tu aqui ainda vais para o Liceu. Eu aqui ainda venho para o Liceu, a disciplina em que eu tive sempre mais facilidade, curiosamente, foi matemática, por isso é que mais tarde tive uma carreira profissional na área financeira. E vim para o Liceu de Oeiras, que era, eu antes estava no Liceu de Manuel II, e venho para o Liceu de Oeiras, que era o único liceu que tinha uma nova disciplina. Era matemática, mas era matemática experimental, que era para bons alunos e não sei como é. E eu sempre gostei de matemática, de raciocínios abstratos. E a música e a matemática também interligam-se muito. Exato, era o que eu ia dizer, e portanto não... E a tropa, tu vais para a tropa aos 18? Não, eu vou para a tropa aos 21 anos. Eu estou 2 anos sem saber o que é que eu quero fazer. Eu deixo de estudar, paro o liceu, acabei o liceu, vou aprender música, percebo que também, porque com 2 anos eu tive um professor chamado Pinheiro Nagy, que foi só o responsável pelas sinfonias todas no Casino Estoril, um maestro fantástico. E na altura eu tive aulas particulares durante 2 anos com o Pinheiro e melhorei muito a minha técnica. Mais outro banho de humildade. Percebo que não vou ser um músico instrumentista como achei que talvez pudesse ser. E na altura havia uma limitação brutal. Todas as opções são respeitáveis. E a minha opção foi fazer a tropa. Eu fiz tropa. E fiz a recruta, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, mas já estava convocado. Quando acontece o 25 de Abril, eu entro na primeira... Logo, imediatamente a seguir. Depois faço a especialidade no Porto, transportes. Mas quiseste fazer? Não, quis fazer, quer dizer, eu não me recusei a fazer e fui para essa tropa. Mas já estava tudo a acontecer. O 25 de Abril, a Revolução, tudo. Fui em rendição individual para Angola, portanto não formei companhia, nem batalhão, nem nada. Porque, exatamente, assim, outros tipos de especialidade, a especialidade de transportes foi vital para a descolonização, porque eu fiz N colunas de muitos milhares de quilómetros, a coluna de Malães acho que tinha 15 ou 20 quilómetros, foi a cidade toda que veio, quando fechou o quartel de Malães, veio a cidade toda, e eu fui chefiar essas colunas. O que é que tu guardas, assim, num minutinho dessa experiência em Angola? Voltaste lá alguma vez depois, não? Nunca mais. Nunca mais voltaste? Nem tenho interesse em voltar. O que é que guardas dessa experiência? Porque é um mundo novo. As distâncias, o clima, enfim, aquilo é tudo. É todo um mundo novo. Eu tive um choque brutal. Portanto, fui comandar homens sem os conhecer. Tivemos situações que eu não vou descrever. Portanto, eu costumo dizer, está tudo nos jornais. Portanto, tenho uma série de fotografias a fazer a continência, a ver a bandeira a cair e eu fazer a continência... Percebe? E vi coisas terríveis, as pessoas a perderem tudo, a virem-se embora, a querer abandonar aquilo, deixando tudo para trás. Portanto, a minha visão foi e não digo apocalíptica, mas quer dizer, mas uma visão horrível. As pessoas estavam 1 semana, 2 semanas à espera de um avião, num aeroporto, com a família, com tudo. Foi tudo à pressa e mal feito.
à pressa e mal feito, mas com perdas terríveis, não só económicas, mas humanas. Gostava só de terminar. Essa história ainda não foi feita. Porque no Hotel Trópico, desculpa, eu tenho que dizer isto, no Hotel Trópico nós víamos todos os dias a sair carrinhas da RTP com as câmaras na pick-up atrás a filmar tudo. Isso está tudo filmado, ainda não vi isso cá fora. Tens que ir para os arquivos. Tens que ir para os arquivos. Sabes o que é que eu quero dizer? Mas está guardado. Um dia vai aparecer, se calhar. Ainda não é o tempo para que muitas dessas histórias venham cá para fora. Já se passou tanto tempo. Mas há muita gente, a nível de capitães de Abril, têm todos 20 e tal anos. Têm hoje todos 60 e tal, 70. Okay. Ainda há muita gente que participou ativamente nisso. Regressas da tropa, fechas esse capítulo, vais logo para Londres? Não, tive para aí uns meses, eu também posso dizer porque é verdade. Eu fiz um pé de meia, porque nós podíamos receber 2/3, não havia em que gastar o dinheiro em Londres, estava tudo fechado, havia meus restaurantes meio clandestinos. E havia uma opção que era 2/3 do nosso salário ficar depositado na Caixa de Depósitos. Foi a opção que eu tomei. E ganhava-se bem. Naquela altura, eu posso dizer, eu tinha um salário de 6 contos e tal por mês, quase 7 contos. O ordenado médio que era 3 contos, 4 contos. 25 de Abril. Portanto, eu tinha... Portanto, voltei, fiz as geneiras em 76, mas as geneiras, tirei a barriga de misérias. Claro. Foi mesmo a geneira atrás da geneira. Agora vou aproveitar o tempo. Exatamente. No final de 76, ainda tinha alguma poupança, tomei a decisão, não, eu vou lá para fora, vou tirar uma especialidade que me garanta a sustentabilidade, porque só com o custo do liceu eu estava muito limitado. E vais para Londres porquê? E vou para Londres porque era o centro de seguros e resseguros mundial. Ok. Porque na altura nós tínhamos uma ligação, a tua geração tem uma ligação muito maior para já a língua inglesa, a França do que a Inglaterra. Nós no liceu tínhamos 3 anos de inglês e 5 anos de francês. E nos 3 anos de inglês, e com a música toda, eu fui para a Inglaterra e entrei como peixe na água. A estudar inglês, a escrever inglês, tudo. Ok. Por causa da música. Por causa do liceu que eu tive, claro, do professor, claro. Mas a música é que foi. Porque nós, pegávamos naquilo tudo, trabalhávamos aquilo tudo, portanto, a perceber. Não estávamos para guiar, né? Nós tínhamos que perceber o que é que estávamos a tocar e a cantar. Então já me contas um bocadinho dessa história tua em Inglaterra. Hoje o meu convidado é o Pedro Brito. Tenho tanta coisa para lhe perguntar e não vamos ter tempo para tudo, mas ainda temos tempo para conversar mais um bocadinho. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Tem sido espetacular a conversa hoje com o Pedro Brito. Tem um novo trabalho, se Deus quiser. Temos estado a ouvir, mas tem que ouvir com mais atenção, depois com o seu tempo também. O programa também fica disponível em podcast, pode voltar depois a ouvir quando quiser. Pedro, estavas-me a dizer, tinhas ido para a Inglaterra, fizeste essa opção por Inglaterra por causa da música também. Os seguros aparecem-te ao caminho? Seguros e resseguros. Pronto, que é quem segura os seguros, não é? São as seguradoras. São companhias de seguros a segurar carteiras de seguros de outras companhias. E pensas que, isto com a matemática tem jeito para isto paga-se bem, vamos embora. O primeiro objetivo era ficar lá a trabalhar. Eu já estava até a estagiar num broker. A partir de 78 começo a saber que começam a abrir vagas em seguradoras, no Instituto de Seguros de Portugal, na Companhia Portuguesa de Resseguros, e fiz um concursozinho, teste psicotécnico e tudo. Até tive um elemento delegado sindical a entrevistar. Também passei por isso. Não era assim. Era assim. A Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores, eu queria saber o perfil, portanto, aquilo. Entrei como técnico o mais básico possível e ao fim de 4, 5 anos, em 86, estou a chefiar. E estiveste lá até quando? Portanto, eu começo em 79, final de 78, 79, e em 85, a começar em janeiro de 86, sou promovido a diretor. E ficas até quando? Relativamente rápido. Mas ficas lá até quando? E depois fico lá até 2005. Diretor internacional, financeiro, enfim, quase diretor-geral. Tiveste... Nem vesti a camisola da empresa. Exatamente. E, portanto, foi um trabalho. Participei na privatização, entraram acionistas. Mas isso é o trabalho. De topo, fruto um bocado dos contactos por onde eu comecei. Mas isso é o trabalho. Mas depois tiveste tempo a ver muito concertozinho bom, muito espetáculo bom e muita coisa boa ao longo destes 20 anos. Não, e continuei sempre
a tentar estar a par de tudo o que acontecia e espetáculos o mais possível e em casa deste e em casa daquilo e a assistir a muita coisa que estava a acontecer. E como é que só foi uma opção que eu tomei. E como é que colaboravas com quem estava cá? Porque não tínhamos internet ali à mão na altura, não é? Como, desculpa? Como é que tu colaboravas ou ias fazendo algumas coisas com quem estava sempre cá? Através da editora. Portanto, a Poligrama. Era o centro onde tudo se passava ali. Portanto, e eu, muitos fins de tarde ou fins de semana, era para ali e depois estúdio. Assistia muita coisa de estúdio. Passou. Tu fazias o trabalho? Estou-me a lembrar. Portanto, há um disco, um LP extraordinário, que é o Canto da Boca de Sérgio Dinho, eu assistia à gravação. Então, mas tu fazias o trabalho das 9 às 5? Um pouco mais. Pronto. Pouco mais. E depois, a partir do fim da tarde, digamos, 8, 9... Ao fim da tarde da Inglaterra é às 4. Não. E depois, é que se trabalhava e gravava-se muito ao fim da tarde e à noite. Eram noites até às 4, 5 da manhã. Não sei porquê, mas quase toda a gente gostava. Ninguém trabalhava de manhã. Músico de manhã não existe. E a parte da tarde, lá para as 4, 5 da tarde começava-se a gravar. Forte. Eram as noites memoráveis, em que depois dormia 2, 3 horas, ia por outra vez o casaquinho, a gravar até não sei o quê, e lá ia eu todo contente. Tu nunca estiveste verdadeiramente afastado da indústria? Não. Até porque eu sou cooperador da SPA, portanto também tive sempre interesse em acompanhar os direitos de autor e quem é que geria, quem é que não geria, e as minhas músicas e tal. Até nessa parte mais, digamos, administrativa, quis sempre saber quem estava, aonde e o que é que se passava e tal. Portanto, nunca abandonaste verdadeiramente aquilo. Qual é que é o ponto alto da tua carreira? Diz lá, o que é que as pessoas mais conhecem de ti que se calhar não sabem O ponto alto da carreira? No sentido em que é uma música, ou são várias, que as pessoas conhecem muito bem e não sabem que tu tiveste a mão naquilo. É claramente entre 80 e 84. Estamos a falar foram N discos de ouro. Estamos a falar das doces, estamos a falar do quê? Por exemplo, a Simone e o Paulo Carvalho, a responsabilidade adicional é que eles foram representar Portugal em festivais internacionais. Ficaram ambos, por azar, em segundo. Eu sou um bocadinho o polidor dos festivais internacionais. O Paulo não ganhou porque o festival foi em Vinha del Mar, ainda no tempo de Pinochet. E foi lá o Tozé com o Paulo e aquilo não ganhou, claramente não podia ganhar. A Simone, não ganhou por um triz, mas saiu de lá com críticas extraordinárias. Fiz coisas também com o Carlos Paião, correram bastante bem. No primeiro Festival da Canção em que eu fui cantar, foi em 1980, cantei sozinho uma das músicas, foi quando as 12 apareceram em segundo lugar, ganhou o Zé Cid. E eu participei numa eliminatória para ver a diferença. O júri nacional da RTP, se bem me recordo, é Simone de Oliveira, João David Nunes, Vilas Boas e Filipe Brito. Eram essas personagens à nossa frente. Certo. Canta lá, meu menino, canta, deixa lá. O Paião ficou atrás de mim. O Carlos Paião, eu fiquei em quarto nessa eliminatória, e eu conheço o Paião, e a seguir no ano já está a ganhar com o playback. Quer dizer, foi um foguete. O Paião foi um foguete. Também foi. Também com foi. Grande pena minha e de todos, porque além do Tozé também fiz parcerias com outros, e eu acho que teria feito coisas interessantes com o Paião. Era genial a escrever, não só música, mas também eu acho que a facilidade com que ele escrevia texto era uma coisa espantosa. Há um surgimento, e ainda bem, de homenagem à memória do Eu fui muito amigo dele, e aquilo para mim foi um choque quando soube do que aconteceu. Porque eu estava a começar a trabalhar e a colaborar e tudo. E a rir-se muito. Não vi sim, quer dizer. Não, mas riam-se muito, imagino eu. Mas fantástico. Olha, temos terminado. Já agora, esta história do Zé Gato, o tema principal da série também é teu? É. O Quem És Tu, Zé Gato? É, e quem canta também sou eu. Aquilo é rigorosamente letra do Jorge Palma, e eu faço a música, mas o Tozé alterou, quando estávamos já prestes a ir para estúdio, portanto, aparece música Pedro Brito, Tozé Brito, porque ele, efetivamente, mudou lá umas harmonias e não sei o quê, disse, tudo bem. Mas eu depois apareço a cantar aquilo, e aquilo foi um sucesso, a sério. Isto não é nenhuma confidência, porque quer o Jorge, quer o Tozé tiveram um bocadinho de medo de se expor, porque não sabiam se aquilo ia resultar. Então, Pedro, não te importas? Com certeza, não tenho nada a perder. Já na altura, o que é que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. A série do Zé Gato na altura, aquilo foi um sucesso. Aliás, a música ainda hoje, para toda uma geração, imediatamente vem à memória a música. Portanto, é minha. Mas a letra do Jorge. É a prova. Deixa-me dizer-te isto. O Jorge, nessa altura, escreveu: a cidade é para fazer dinheiro, e se tu és um tipo inteiro, vais passar mal bocado.
Ok. É bonito, não é? Tome nota, só favor, daquilo que acabou de ouvir agora e depois compare com os nossos dias também. Pedro, isto é maravilhoso porque tínhamos conversa, tu tens histórias para muito mais do que só isto. Algumas mais. Pronto, é uma pena, mas temos que a conversa temos que manter noutra altura qualquer. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Olha, também agradeço muito, está bem? O Pedro Brito, o meu convidado hoje. Se Deus quiser, ouça só favor, compre música, só lhe faz bem, e ouça depois também quando quiser. A seguir, antes do final do Música.pt, vamos ao backstage com o António Jorge. Renascença. A par com o mundo.
Brisa está de regresso às canções em português. Nuvem soa bem e tem 70% de água e 30% de magia. 1, 2, 3, 4 dias a pensar em maneiras de pintar o céu cinzento. O nevoeiro não deixa alcançar todos os cenários arrastados pelo vento. Qual é o mood de hoje? Vou ver a meteorologia. 70% chuva, 30% mania de estar sempre numa bed apática aborrecida. Quando é que inventa uma app que diga o que preciso para dar valor ao que tenho e ver se me mentalizo que a vida corre lá fora enquanto eu idealizo? Flutuo numa nuvem e já não sei bem se vou livre como ave ou se estou refém daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido sempre que decido. Flutuo numa nuvem e já não sei bem se vou livre como ave ou se estou refém daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido sempre que decido. Corpo no mesmo lugar, cabeça na atmosfera, não consigo descolar do compasso de espera. Entre sair e ficar, a mente desespera. Levo o tempo a disfarçar quando a ansiedade aperta. Porque foram 1, 2, 3, 4 dias a pensar em maneiras de pintar o céu cinzento. O nevoeiro já desvaneceu e agora os cenários são uma questão de tempo. Flutuo numa nuvem e já não sei bem se vou livre como ave ou se estou refém daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido sempre que decido. Flutuo numa nuvem e já não sei bem se vou livre como ave ou se estou refém daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido sempre que decido. Flutuo numa nuvem e já não sei bem se vou livre como ave ou se estou refém daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido sempre que decido descer ao chão.